Oi, oi, fãs do Divã! Está começando mais um episódio Nação Freudiana. Eu sou a Carol. Eu sou a Mari e nós somos estudantes de psicologia. E para quem tá chegando agora, primeiramente sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Esperamos que você tenha uma ótima viagem aqui com a gente, deitados nesse divã. Isso mesmo, e a pauta do episódio de hoje é grande. Nossa professora de psicologia social lançou um desafio pra gente. E para cumprir esse desafio e debater um pouco aqui, teremos uma pergunta norteadora. O que é psicologia social? Que desafio, hein? Isso é bem complexo, né? Mas vamos tentar simplificar construindo esse conhecimento aqui com vocês. Porque a gente acha, escutando assim, que é um pouco óbvio que a psicologia social estuda a sociedade, mas ela estuda de fato o comportamento social de cada indivíduo e sua subjetividade. Também porque cada organismo humano tem suas características, Sim, né? Todo mundo tem a subjetividade, a individualidade, querendo ou não, mesmo estamos em grupos o tempo todo, né? Em sala de aula, a gente, estudou um pouco da visão da Sylvia Lane, e ela adota essa linha marxista e sócio-histórica, né? Quando eu entrei aqui, Mari, eu achava que eu tinha uma leve, mas bem leve visão sobre o que era psicologia social, né? Mas, assim, eu não sei você, mas conforme as aulas foram passando, eu senti que eu não sabia nada. Mas eu achava que era a psicologia social era estudar a sociedade, né? Mas é diferente de sociologia, né? Tem um parâmetro Estudar diferente. a sociedade é sociologia. Exatamente. Então, assim, foi uma descoberta e até mesmo uma análise interna, conforme os debates a gente foi fazendo em sala, né? Porque, assim, a psicologia social estuda cada indivíduo, né? E como ele é influenciado socialmente. Sim, Kai, e o mais legal é que isso acontece desde o momento que a gente nasce. Sim. Ou se a gente parar para analisar melhor, mesmo antes do nascimento, porque tem toda aquela questão cultural, né? Da família, classe social. Nada é tão simples quanto parece. Então, vamos partir de um ponto aqui, Mari, para ver se a gente começa a entender um pouco melhor, né? Se fica mais fácil para os nossos ouvintes entenderem. Sabendo que, então, que a psicologia social, ela estuda o indivíduo dentro da sociedade, podemos refletir sobre como nos tornamos sociais, né? Esse é um questionamento. Porque, assim, a gente já precisa de uma outra pessoa para sobreviver. Seja mãe, pai, qualquer outra pessoa, né? Então, assim, eu penso que ali a gente já forma um grupo, né? E durante toda a nossa vida, escola, amigos, trabalho, relacionamentos, é meio que a gente tá sempre em grupo. Então, a gente vai juntando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, pra ir montando esse ser sociável que a gente é. Concorda? Tô indo pela... Não, isso, não. Né? Você tá certíssima. Então, assim, meio que a gente vive nesse padrão difícil de se quebrar. Então, eu sinto que, às vezes, quando sai um pouquinho da curva, meio que aquela frase, sabe? Algo de errado não está certo. Então, assim, eu acho que é por esse caminho, sabe? A gente tá sempre em grupos. E a gente vai pegando um pouquinho desse grupo. Então, quando a gente nasce, a gente pega um pouquinho da nossa família. A gente vai pra escola, a gente pega um pouquinho das pessoas que estão ali naquele ambiente, do professor, né? Não só dos alunos, dos nossos amigos, mas professor. Então, aí quando a gente vai pra faculdade, é a mesma coisa. Trabalho. A gente tá sempre pegando um pouquinho de cada grupo que a gente vai se encaixando durante a vida pra tornar quem nós somos socialmente, sabe? Não, isso é fato mesmo. E nisso tudo que você tá dizendo, ainda tem nossa individualidade, né? Porque nós somos, por mais que seja... A gente vive no mundo coletivo, mas nós somos seres individuais. Ter uma consciência, né, sobre si E como ter identidade e consciência sobre si, quem eu sou fora do meu grupo de trabalho, de amigos, fora da minha própria família, sabe? Eu me lembro que no livro, né, que a professora deu como base pra gente, tem uma pergunta sobre isso e é mais ou menos assim. Afinal, se nós apenas desempenhamos papéis e tudo que se faz tem sua determinação social,
onde ficam as características que individualizam cada um de nós? Cara, essa pergunta é muito complicada. Porque é o que eu falei, estamos sempre em grupos, desde que a gente nasceu. Então, assim, que momento a gente para e pá. Trazendo um pouco do livro base que a professora passou, inclusive quem quiser ler, fica aí a sugestão para quem gosta do assunto. E respondendo a sua pergunta, o livro fala assim, a resposta é mais ou menos como aquela história do pai dizendo para a filha, você só pode casar com quem quiser, desde que seja João. Em outras palavras, podemos fazer todas as variações que quisermos, desde que as relações sejam mantidas, isso é, aquela característica do papel que são essenciais para que a sociedade se mantenha tal e qual. É bem complicado, né? Eu sinto, uma das coisas que eu coloquei no meu diário, né? A nossa professora, ela sempre pede pra gente escrever um diário depois de cada aula. E uma das vivências que me relembrou, sabe, trazer essa questão da individualidade, é que agora que eu fui morar sozinha, eu sempre participei de um grupo, querendo ou não, da minha família. E agora que eu fui morar sozinha, eu tô tentando descobrir quem é a Carol fora de qualquer grupo. A Carol que faz comida pra ela mesma. A Carol que ninguém tá vendo. Isso, a Carol que cuida da casa. Então, assim, é descobrir a minha individualidade sem um grupo, mesmo participando de grupos a todo momento, sabe? É uma coisa muito difícil. Eu falei pra minha psicóloga há umas sessões atrás, que eu falei assim, eu me mudei, mas eu ainda trago coisas que eu fazia em casa, que, tipo, parece que eu tenho a voz da minha mãe, sabe? Na minha cabeça, faz isso. E aí eu faço igual a minha mãe fazia e na casa, quando eu morava com ela, sabe? Alguma coisa você já, tipo, falou assim, não, eu não vou fazer igual, eu vou fazer diferente. Sim. Não, só tipo, de birra, porque ninguém tá sabe? me vendo. Sim. Então, tipo, eu acho que é uma coisa muito complicada dentro, assim, porque a gente estuda o indivíduo, né? Só que se aquele indivíduo não tem noção sobre si, não sabe quais características ele tem fora do grupo social que ele convive, é muito fácil se perder, sabe? Então, eu acho que... sabe aquela coisa do não ser Maria vai com as outras? Então, a coisa da individualidade dentro desse processo todo de psicologia social é uma coisa muito complexa. E eu acho que, gente, façam terapia, que isso ajuda muito a descobrir realmente quem se é. Mas eu coloquei isso até no meu diário, sabe? Que eu tô tentando descobrir quem é essa Carol que eu não sabia que tinha aqui dentro. Porque eu tava sempre envolvida, tipo, com a família, né? Então, a família faz desse jeito. Aí, eu vou na casa de um amigo, meus amigos fazem daquele outro jeito. Então, como é que eu faço, sabe? Como é que eu cuido da minha vida sozinha, com a minha individualidade, mesmo participando de vários grupos, sabe? E até porque daqui a algum tempo, você não vai ser aquela Carol, você vai ser a outra Carol, e aí quando você estiver dentro desse grupo, provavelmente você aja de outra forma, sim. Nos meus diários, Carol, eu notei que eu tava fazendo uma coisa muito... Como é que eu posso falar? Tava criando um ritmo, sabe? E tudo da sala que acontecia, que a professora passava, eu noto que eu linkava com o meu trabalho, sabe? Na última aula aí que a gente teve, que a gente conversou bastante, a gente estava até falando de relação da sociedade, em relação com a inclusão e exclusão das pessoas com deficiência ou transtornos. Os pais muitas vezes não querem uma cura, mas eles querem que a criança socialize melhor, sim, sabe? Aí esteja inserida nesse grupo. Que é o que eu falei do algo de errado não está certo, né? Se eu saio um pouquinho da curva, eu vou ser excluído da sociedade, né? E eu reparei, tipo assim, que no meu diário eu fazia muita anotação. Isso acontece na escola. Uhum. Isso acontece com fulano de tal. Porque eu tava linkando, sabe? Tipo... Tem criança que faz terapia todas as manhãs. E, tipo, não é porque o pai não aceita, mas é porque ele quer ter uma melhora, porque, tipo, ele quer ir no shopping com a criança, pra criança não... Ele quer seguir um padrão social, né? E, tipo, a sociedade impõe, porque eu acredito nisso mesmo, que muitas vezes eles podem estar no shopping e as pessoas olham torto, entendeu? Então, só trazendo aqui um pouquinho pra quem tá ouvindo a gente, a exclusão social, ela corresponde, dentro da psicologia social,
um sentimento de incompatibilidade entre os interesses coletivos próprios e as comunidades em contato e o temor de uma privação fraterna, afetando a posição e privilégio daqueles a qual pertencemos. Então, acho que entra bem o que você está falando do pai, por exemplo, de uma criança especial, querer que ela seja incluída. Não é que não tá certo. Eu acho que é certo isso. Eu acho que não pode exagerar, como você falou, a criança passar por terapia. Acontece muito terapia isso, todos sabe? os dias, a criança nem suporta tudo isso. Não, entra em exaustão, como qualquer pessoa. Isso Mas é normal. É complicado, né? A gente vive dentro de um... A gente não pode ser hipócrita, né? É assim... Não. Branca falando sobre isso, sabe? A gente não tem voz pra isso, sabe? Meu círculo social, por mais pequeno que seja, é um círculo social que também de pessoas similares a mim. Então, não tenho voz ativa muito pra falar sobre esse tipo de coisa. Mas é o que acontece com racismo, a exclusão. Muito. Então, assim, a partir do momento que você não enxerga aquela pessoa que dentro você não do seu grupo social, aquela pessoa não serve. E isso é exclusão dentro da psicologia social, entendeu? E você vê que isso é muito frequente, né? Sim, muito. É que a gente tá numa era que as pessoas lutam muito contra isso. Amiga, eu acho que pensando agora, analisando um pouquinho, a gente não precisa ir muito longe. A gente faz isso nos nossos grupos sociais. Não, muito. A gente pode ser um grupinho de pessoas padrões. Nossa, sim. Muito. A gente pode ser um grupinho de pessoas padrões, assim. Se a gente vê que aquela pessoa não segue esse padrão de linha de pensamento, por exemplo. Eu tenho muito isso. Eu gosto de me relacionar com pessoas que têm uma linha de pensamento muito próxima a mim. Então, meio que é uma exclusão com alguém que foge da casinha pra mim, entendeu? Eu sou o contrário. Eu adoro ter pessoas que pensam diferente de mim. Então, e aí quando você encontra alguém que pensa muito parecido, você exclui. Então, a gente faz... Eu fico tipo assim, que saco, mas é porque eu sou assim. Então, a gente faz isso. Então, querendo ou não, acho que todo mundo acaba excluindo. Claro que tem coisas mais severas, né? No caso, como eu falei, o racismo e tal. A questão de gênero, né? As pessoas... homofobia e tal. Então, assim, tem coisas muito agressivas em relação a isso. Mas eu acho que todo mundo acaba fazendo esse tipo de exclusão porque a gente tá inserido em grupos o tempo todo. A gente cresceu e tá assim, muito sabe? enraizado isso. Você vê minha família. Nossa! Aí falam que eu sou militante. Tipo, nossa, não descansa, militante. Vai descansar. E aí eu acho que entra também a questão da subjetividade humana, sabe? E da individualidade. A gente não se perceber como indivíduo dentro desse grupo faz a gente ser Maria vai com as outras e, tipo assim, se a galera não quer, não quer. Então, eu aceito. Eu só aceito abaixo de cabeça porque o meu grupo não quis, entendeu? Até porque a gente não tem medo de ficar fora. A gente tem muito medo de não participar de um grupo. A sociedade impõe que a gente tenha medo de não ser daquele grupo, sendo que tem outro grupo, ou vai ter outro e outro e outro. Eu acho que isso também tem a ver com questões culturais e de família, como a gente é criado. Então, assim, a gente já nasce dentro de um grupo. Então, quando a gente cresce, a gente fala, pera, todo mundo tá dentro de um grupo, preciso me encaixar em um. Se eu não me encaixo em nenhum, mas isso, nem que seja num grupo dos doidos, entendeu? Vou me encaixar em um grupo. E na adolescência, eu acho que o ponto norteador é, tipo, quando a criança tá saindo da fase criança e indo pra pré-adolescência e adolescência. Porque, tipo, ela precisa ter um grupo, ela precisa se encaixar, ela precisa estar dentro de um lugar, ela precisa estar dentro de uma caixa. Sim. E eu acho que aquilo que você falou do livro, sabe? Que é aquela coisa do você pode casar com quem você quiser, desde que seja fulano. É uma coisa que a gente vê muito isso. Mas é o que eu falo da criação. Somos seres em grupo o tempo todo, desde o nascimento até mesmo antes. Porque a nossa família teve uma família, a família da nossa família teve uma família. E talvez a família da nossa família veio de um outro país...
que tinha outra cultura, era outra sociedade. Então, isso vai passando de geração para geração. Isso eu acho que não tem como não ser. Você é criado por aquelas pessoas, elas que te dão a base, te norteiam. Então, meio que assim, se seu pai e mãe fala que só pode andar com fulaninho, porque fulaninho tem isso, tem aquilo, você cresce fazendo esse padrão. Então, por isso que eu falo que quando alguém dentro da própria família, dentro de um grupo social, fala, peraí, vamos pensar nisso aqui, se tá certo ou não, é o errado, tem alguma coisa errada que não tá certa. E respondendo a pergunta da professora, eu acho que psicologia social, o que é, a gente tem base do que pode ser. Porque a psicologia social, ela é formada dos seres humanos. E os seres humanos, eles estão em constante evolução. Eu acho que vai mudar bastante então, eu acho que, tipo, a psicologia social é uma caixa aberta. Quer dizer, é uma caixa rasgada. Tipo, não tem como arrumar, não tem... Porque se a gente parar pra pensar, uma das coisas que eu falo muito, assim... Eu tenho um irmão de 15 anos. A família do meu irmão de 15 anos vai ser uma geração... com uma individualidade diferente dentro de um grupo social muito maior que a nossa, muito maior que a dos nossos pais. Então, assim, talvez os filhos do meu irmão de 15 anos vai ter dentro o estudo da psicologia social dessa geração vai ser muito diferente. Porque eles vão saber mais quem são. Você vê que as crianças hoje em dia já sabem, tem muito mais voz ativa. Então, já sabem mais ou menos quem são, elas sabem quem são. Elas sabem quem são dentro de um grupo social, entendeu? Então, elas já têm essa noção de exclusão, se a gente tá excluindo tal pessoa por causa do cabelo, por causa da cor, sabe? Tem mais do que nós. Então, eles têm mais do que nós. Eu também concordo com você que a psicologia social, ela trabalha o indivíduo, cabe dentro de uma caixa, não cabe dentro de uma caixa, tá em constante evolução. E isso é legal, eu acho isso muito fantástico. Porque... Eu acho isso muito importante, porque eu acho que tudo na vida, né? Sim. É tipo, tudo tá em evolução. E como eu falei no começo, eu achava que psicologia social era o estudo da sociedade, e você descobre que não é. Você descobre que é o estudo realmente do indivíduo, como ele é sociável e o que interfere na vida dele, né? O que os grupos interferem na vida dele. E comecei a ter aula disso, sabe? E eu comecei a questionar essas coisas que... eu acho muito legal isso. E graças a Deus, as próximas gerações vão ter uma liberdade maior, sabe? Dentro dos próprios grupos, assim. Eu acho bem, bem legal. Esse tema que a professora desafiou a gente a falar, sabe? Um grande desafio, né, gente? Vamos combinar. A gente tá só no terceiro semestre e falar que o que é psicologia social é uma coisa... É porque é muito abrangente, não é, Mari? É muito aberto, né? Envolve muita coisa. Envolve muita coisa. Eu acho que o que a gente estudou não é nem a ponta do iceberg, mas eu acho que a gente tá indo no rumo certo, sabe? Eu noto que a gente vai... E a gente fazer esse diário traz pra gente, vai fazendo a gente linkar com coisas do dia a dia. Eu acho muito importante isso. Sim. Porque a gente se autoanalisa, né? Que nem nessa aula de exclusão, você autoanalisa. Cara, eu parei pra pensar, tipo, pra analisar e tal, até pra vir debater aqui com você, se eu fazia isso, sabe? Eu excluía. E mas eu acho que sim. Em todo momento, não em todo, mas em algum momento da vida a gente faz isso. Sim. E, tipo... Não é certo, mas tá tudo bem, faz parte da vida, né? A gente tem que aprender. Né? É processo, a gente tem que aprender. A gente fez muito isso como adolescente, então não pode exigir muito. Eu era excluída no adolescente. Eu também, eu era excluída, eu era a CDF excluída, então... Eu não era CDF, eu só não gostava de socializar. O ser sociável, né? Uma das coisas legais também, que a gente tem que entender o que não é sociável, sabe? Porque a gente fala, aquela pessoa antissocial. Não quer dizer que ela não tem seja como ser não social ser social, né? Porque você, por mais que você não, muitas vezes você não queira conviver naquele grupo da sociedade, tudo. Você faz parte de um grupo que é a sociedade, né? Você faz e, tipo, não tem como você se excluir totalmente, porque, tipo, você vai precisar de algum momento. E tudo influencia, né? Esse que é o ponto, gente.
é estudar o indivíduo e como a sociedade o influencia. Então, não adianta falar que aquela pessoa é antissocial, não é um ser sociável. Não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, assim, querendo ou não, você pode ser uma pessoa bem solitária, mas se você trabalha em uma empresa, você faz parte de um grupo. Você faz parte daquele grupo. E aquela empresa influencia na sua vida muito. Em alguma decisão, então, às vezes até inconsciente, né? Não é assim, eu sou antissocial, eu não vou em festa. Não tem como você ser antissocial, porque você tá num grupo. Família, qualquer Você pode amigo. não querer. É diferente você não querer e você não estar. Infelizmente, não existe essa possibilidade. Porque até se você vai no hospital, você tá dentro de um grupo, você vai permanecer aquele grupo durante aquele momento. E gente, tudo é psicologia social, se você parar pra analisar. Realmente, né? Tudo é psicologia social. Não tem como você ir. A gente vive em grupo o tempo todo. Tipo, na faculdade. Eu não sou daquele grupo, mas você tá dentro da sala e todos... Faz parte de uma turma, faz parte de um curso. Então, você tá inserido em um grupo, então... não tem como. É um tema bem grande. Se deixar, a gente fica aqui 3 horas. Falando sobre o que a gente acha que é psicologia social. Mas acho que é isso, né, galera? Acho que deu pra entender um pouquinho sobre o que é psicologia social. Assim, na nossa visão, no que a gente aprendeu durante as aulas, do que a gente foi construindo com a professora durante as aulas. Eu espero que a gente tenha conseguido esse desafio muito bom aí de falar um pouco sobre o que é. Como a Mari falou, é um tema bem complexo, não é simples como a gente parece ser, parece óbvio, mas não é. Então é isso, gente. Lembrando que nos próximos episódios a gente vai trazer um aluno ou um professor aqui para trazer uma outra visão, tá? A ideia é sempre abordar um tema diversificado sobre tudo que envolve esse mundo maravilhoso do autoconhecimento e da saúde mental. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Nação Freudiana. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau! Galera!